Olá, boa noite. Alguém poderia me dar um ok se estão me ouvindo, por favor? Alguém me escuta? Por favor, dá aí um ok se vocês estão me escutando bem. Ótimo, então vou começar aqui chamando nossa primeira. Ótimo, excelente. Oi, Mari, dá um oi aí para a gente testar teu áudio. Oi, oi, tudo bem? Tá dando para escutar? Vocês, para mim está cortando um pouquinho. Vocês estão escutando bem a Mariana também? Tá cortando um pouquinho. Mariana, para mim tá falhando um pouco o teu sinal. Gente, vamos testar. Tá, Tá ruim? tá falhando. Não sei se a de Mari, acho que Mariana tá falhando. Acho que para mim, vocês me escutam bem, né? Acho que acredito que seja a conexão de Mariana. Mari, continua a tua conexão, ela não tá boa. Tá. O fone, como que tá? A Melhorou? tua tá mais instável. Não sei se você fala mais um oi aí pra gente. Tá, oi, tudo Acho bem? que melhorou. Acho que agora tá para todo mundo. Sim, melhor sem o Eu fone, então. acho que a tua conexão ela tá um pouco instável, mas eu acho que agora tá bem. Tá todo mundo ouvindo? Tá ok. Então vamos lá, né? Vamos começar? Vamos sim. Vamos. Então vamos lá. Eu queria dar as boas-vindas a todos. A gente vai começar uma live agora da Abrafim. Eu sou Kátia Monte Silva, sou coordenadora do Departamento de Neuromodulação da Abrafim. E hoje eu vou estar aqui para conversar com duas pessoas. A gente vai ter dois momentos nessa live. Nesse primeiro momento, eu vou conversar com Mariana Carvalho, que é fisioterapeuta de Curitiba, Paraná. A gente vai estar falando nesse primeiro momento sobre gestão, os desafios da gestão do serviço de neuromodulação. E no segundo momento, eu vou convidar a fisioterapeuta Adriana Baltar para estar falando um pouco sobre a rotina de um serviço de neuromodulação, né? Então, eu dou a todos as boas-vindas, eu queria dar algumas explicações. A gente ao longo da semana foi recebendo algumas perguntas, a gente também pensou um pouco como seria o formato dessa live. Então, a gente fez um roteiro, né? Então, para isso, eu vou desligar um pouco os comentários, deixar vocês segurarem aí um pouquinho os comentários, as perguntas, nesses primeiros minutos da live. A gente vai estar conversando, seguindo o nosso roteiro. E depois eu abro, quando estiver faltando 10 minutinhos para a gente finalizar esse primeiro momento, eu abro para vocês interagirem com a gente, ok? Então, a princípio, deixa eu travar aqui um pouquinho os comentários. Ótimo. Então, vamos começar, né? Como eu falei para vocês nessa primeira parte, eu vou falar um pouco com a Mariana, que ela é fisioterapeuta, é formada em neuromodulação pela Universidade Federal de Pernambuco, é dos membros do nosso departamento de neuromodulação. A Mariana é atualmente diretora técnica de duas clínicas multidisciplinar que tem serviços de neuromodulação, tanto na área da pediatria quanto em adultos. O serviço que Mariana hoje administra conta com mais de 1.000 atendimentos mensais só com os recursos da neuromodulação. Então, eu gostaria de agradecer, Mariana, pela tua disponibilidade de estar aqui, de estar compartilhando essa experiência, né, sobre gestão de um serviço com um número tão expressivo de atendimentos mensais. Então,
Para a gente começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como despertou interesse pela neuromodulação, quando surgiu a oportunidade de montar um serviço de neuromodulação e brevemente falar um pouquinho sobre essa trajetória que você percorreu até chegar a ter um serviço com um número tão expressivo de atendimentos. Boa noite. Boa noite, eu queria agradecer o convite, tá? E assim, tenho 20 anos de formada, desde 98 a minha trajetória foi na neurofuncional, tenho vários cursos e muito tempo de horas de trabalho mesmo, de atendimento. Então, a gente sempre procura, né, por técnicas novas, por metodologias, com o intuito de sempre contribuir com a evolução do paciente, né? Com condições neurológicas. Então, pesquisando o que tinha, enfim, eu achei a neuromodulação. E daí eu comecei a procurar. Daí achei vários estudos, comecei a ler, me interessei. Assim, eu entendia, mas ainda era muito nebuloso, eu queria saber mais. E daí fui pesquisar cursos. E daí encontrei fotos do primeiro programa de treinamento de neuromodulação e fui atrás. E na sequência, daí aconteceu o segundo. Fiz minha inscrição. E daí fiz, né? Na época eram 2 módulos, enfim. E assim, eu me apaixonei pela técnica. Eu enxerguei uma possibilidade, assim, eu pude realmente ver algo que evoluía o paciente e era rápido, né? Eu pude ver isso no curso. Então a gente volta enlouquecido e querendo fazer aquilo muito. E então eu comecei a me aventurar. Né? Então, eu precisava decidir, por exemplo, que máquina que eu ia utilizar. Então, eu comecei a me aprofundar e experimentar primeiro a questão da neuromodulação, né? Porque para você apresentar isso, você precisa de um tempo de estudo e estratégias também para que isso aconteça. E daí gera um pouco de insegurança também. Então, eu fiz muitas supervisões, né? E daí decidi pela compra das máquinas, né? E isso também é um desafio, porque você precisa que elas, ao mesmo tempo que tem a questão de você ir tentando, assim, começando a atender, sentindo segurança, tem a questão de que o valor das máquinas, elas são altas. Então, eu precisava que as coisas acontecessem. Então, o meu primeiro processo com a neuromodulação foi assim. E como eu estou inserida em uma clínica que é multidisciplinar, eu precisava que isso entrasse no rol dos atendimentos que a gente já tem aqui, das especialidades. Então, na verdade, você tinha uma clínica e integrou o serviço de neuromodulação. Não se começou com o serviço, né? Uhum. E só para que todo mundo tenha uma ideia de quão complexo é o serviço que a gente vai estar abordando na noite de hoje, me fala mais ou menos que técnicas de neuromodulação vocês atendem, e qual é o teu público, né? E as condições clínicas que vocês atendem no serviço. Só para que as pessoas tenham uma noção de complexidade. Tá. Uhum. Então, a gente tem a neuromodulação não invasiva, a gente trabalha com estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulação transcraniana magnética. O nosso público basicamente os que possuem condições neurológicas, né? Que acidente vascular encefálico, traumatismo raquimedular, traumatismo crânioencefálico, paralisias cerebrais, UTEA, e eles são de crianças, adolescentes e adultos, né? Então, assim, eu tenho uma margem de A a Z. Então, com esse número, né, tão expressivo, falando de 1.000 atendimentos mensais, acho que a gente dá para ter uma noção da complexidade do serviço que você tem. E daí eu queria explorar um pouco sobre a questão da gestão, né? Como é que a gente faz a gestão de um serviço de tal complexidade, né? Então, para começar, eu quero abordar um ponto que eu acho que é o inicial de todo o processo, que é a captação dos pacientes, né? Que é mais voltada ali para o setor comercial, né? Mas, assim, como a gente está falando de
tem uma técnica, de técnicas, né? A neuromodulação, ela, de uma forma geral, ela não é tão conhecida para a população geral e para alguns profissionais de saúde. Eles não sabem exatamente dos benefícios que essas técnicas possam trazer na reabilitação dos pacientes neurológicos. Como é que esses pacientes buscam o serviço de neuromodulação, né? Que estratégias vocês utilizam para que os pacientes saibam que existem esse tratamento, para buscar o serviço da neuromodulação, seja paciente ou familiares, e até mesmo para que os outros profissionais de saúde também conheçam esse benefício da neuromodulação e possam indicar o tratamento de neuromodulação para os seus pacientes? Como é que estratégias vocês utilizam para captar esses pacientes, para que eles cheguem até a clínica? Então a gente vai pensar, a gente vai pensar assim, quando a gente vai lançar alguma coisa, ou trabalhar, ou introduzir algum serviço, a gente precisa montar, lógico, estratégias e planejamentos, né? Mas eu comecei inversamente, né? A gente lança e depois a gente começa a atender. Não. E não foi assim, porque a gente começa a visitar para ver se tem os vizinhos, né? Olhar a grama do outro e, na verdade, não existia. Eu precisava introduzir. Então, era bem a questão, por ser uma técnica nova, ela é conhecida, era muito conhecida na época pela questão da depressão, então tinha tudo isso. Então, quando eu voltei, eu comecei a fazer uma questão mesmo corpo a corpo, conversar com os pacientes. Muitos pacientes me procuraram aqui da clínica mesmo, para saber, porque sabiam que eu tinha feito o curso. Então, o que a gente fez? Um material explicativo, e eu comecei a atender os pacientes, traçar todo o processo de objetivos e explicar como que funcionava, o que era. Ligava para os médicos desses pacientes, explicava. Eu fiz muita visita para médico também. Eu expliquei para os terapeutas da clínica o que era. Então, a gente precisou informar. Mesmo tendo a questão do marketing, eu acho que a questão interna de como funciona e explicar mesmo para quem está no processo é muito importante. Então, o serviço começou a crescer, a tomar corpo pela essa questão do entendimento. A questão do marketing, no momento, na verdade, eu demorei para fazer um pouco de lançar na página e de falar a respeito, porque, assim, como é uma página que tem acesso, que várias pessoas têm acesso, eu não podia fazer uma questão muito explicativa, né, do que é, assim, aquela base que precisa, que eu acho necessário, e eu também não poderia lançar de qualquer forma isso, porque daí tem procuras, às vezes, que não tem, as pessoas não têm o entendimento. Hoje você acha então, que esse processo ele está mais fácil? Já tem uma busca mais espontânea, sem tanto convencimento? Isso você acha que mudou um pouco ao longo dos anos? Mudou. Assim, ainda, a gente precisa explicar muito, porque depois eu acho que a doutora Adriana vai abordar a questão de quando o paciente chega mesmo, porque eles entendem, mas eles ficam pensando o que será que ela vai colocar, né? Como que será que funciona? Então, tem várias questões. A mesma coisa como existem muitos estudos, então, assim, eu sempre consegui fundamentar bem. Mostrar para isso, fundamentar para as pessoas que estavam envolvidas o que a gente tinha de estudo para que a gente pudesse realizar. E explicava também que um protocolo a gente não inventa, ele existe e a gente precisa definir qual é o melhor. Esse processo de captação de pacientes tem mudado um pouco ao longo dos anos, né? Acho que... Sim. Pode falar. E agora... espontaneamente, ou até indicação, né? Tem mudado um pouco. E eu acho que mudou a questão de já tentamos tantas coisas, vamos tentar neuromodulação, mudou também. Hoje, já não é o último caso, né? Já não é aqueles... Isso, não. Hoje eles indicam... Porque já conhecem. Como uma forma inicial de tratamento. A gente tem notado, inclusive no começo eu tinha uma desconfiança muito grande na questão da indicação e de indicar ao fisioterapeuta, né? Hoje eu acho que a gente ganhou um espaço, a gente mostrou resultados e essa procura está mais espontânea. E acredito que essa parte de gestão, de comercial, acho que com marketing, ele já ajuda bastante, né? Claro que a gente ainda tem muito a trabalhar, a esclarecer, mas a gente nota que ao longo dos anos isso vem mudando.
Mas, Mari, me fala outra coisa, a questão da gestão financeira, né? A gente sabe também que se a gente for olhar para os recursos do arsenal do fisioterapeuta neurofuncional, as estimulações transcranianas não são recursos baratos, né? Então, eu peguei aqui os números. Se a gente for pensar nos valores mínimos, pensando num referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, uma sessão de TDCS, ela não pode ser cobrada por menos de R$ 150,50 e uma sessão de TMS por menos de R$ 252, né? A gente sabe que são valores mínimos, mas que a faixa de preços de cada sessão, ela varia de em torno de R$ 250 a R$ 400 na TDCS, R$ 350 a R$ 600 a sessão de TMS, isso dependendo da região do país. Como é que faz essa questão do pagamento do tratamento, né? Como é que é? É por sessão? É um conjunto de sessões, né? Um pacote, né? Uhum. E aí, complementando, a gente sabe que para que a gente tenha um efeito mais expressivo da neuromodulação, a gente deve associar com outras técnicas da nossa convencionais que a gente tem utilizado no nosso manejo do nosso paciente, né? Como cinesioterapia, como a própria eletroterapia periférica, né? Como é que é feito? Vocês agregam a cobrança desses outros serviços ao serviço da neuromodulação como se fosse um único serviço, ou são dois serviços e vocês negociam o pacote? Eu sei que o teu serviço, ele tem tanto atendimento particular como por convênio com operadoras de saúde. Então, explica um pouquinho para a gente como se dá, de fato, essa questão da gestão financeira, da questão dos pagamentos do tratamento. Tá, então funciona assim, né? O paciente, quando ele procura a clínica, aqui, geralmente ele procura para fazer todo o processo, né? De todas as terapias, até porque, assim, são complexos e eles precisam de multidisciplinariedade, né? Então, existem os valores das terapias e daí os valores da técnica da neuromodulação. Então, a gente desenha, sabe que tem um mínimo para a questão dos efeitos da neuromodulação, então a gente faz e monta o programa de tratamento do paciente em separado, né? Então, o número de sessões, né, de atendimentos que ele vai fazer da neuromodulação e com qual terapia a gente vai associar. E às vezes eles fazem 4 especialidades mais a neuromodulação. Então, o pacote é o conjunto associado ao conjunto. Daí me perguntam, né? Posso só fazer a neuromodulação na clínica? Na minha realidade, hoje eu aceito ele faz a neuromodulação associada à terapia que ele vai precisar, né? Por quê? Porque é mais fácil o controle da evolução, de como o processo está sendo conduzido, a conversa e a discussão do paciente fica mais próxima. Então, por experiência mesmo, de atender pacientes que faziam a neuromodulação e depois iam para outro local, eu tive algumas dificuldades. Então, no seu serviço, você integra, né? Já tem os profissionais com as terapias associadas. Acho que a gente só tem que reforçar, para quem está nos escutando, da importância, principalmente na área da fisioterapia neurofuncional, dessa associação, né? Então, não é só a neuromodulação ela agrega muito, mas ela deve obrigatoriamente estar acompanhada, né, com uma boa terapia convencional, nossas terapias que a gente tanto utiliza para reabilitar esses pacientes. Mas tem uma coisa que a gente precisa saber, porque vocês têm um credenciamento de várias operadoras de saúde que cobre o serviço de neuromodulação, né? E isso é, de fato, algo que a gente tem notado uma dificuldade nessa questão do credenciamento, né? E vocês conseguiram isso. Então,
Eu queria que você explicasse para a gente como é que se deu esse processo, como é que isso aconteceu. Vocês buscaram as operadoras, vocês foram lá, explicaram que era neuromodulação, tentaram convencer da importância, ou ao contrário, as operadoras buscaram vocês para fazer esse credenciamento. Explica para a gente um pouquinho como é que se deu esse processo. É que assim, a gente sabe que não é amplamente liberado pelas operadoras de saúde, né? Daí o que aconteceu? Alguns casos específicos, a gente tinha a questão da necessidade do paciente e a conversa, e eles liberavam administrativamente depois de uma auditoria, né? Então, a gente tinha que ter a indicação clínica, a nossa questão de um programa bem robusto em relação à questão de ganhos, e daí eles passavam por uma auditoria e a liberação, né? Daí também recebi alguns pacientes que vieram de outra forma, né? Também judicialmente, daí também às vezes me procuravam por eu ser já credenciada na operadora. E daí, hoje funciona muito caso a caso, é bem individual mesmo. Então, assim, com cada operadora de saúde é um formato de contrato, e esse contrato, ele entra como um aditivo no contrato que já existe. Vocês negociam, né? Paciente a paciente. Isso, paciente a paciente. Ele é bem específico, bem direcionado, e ele tem várias, assim, algumas cláusulas de sigilo, sabe? Então, eu acho que muda muito também de local para local, né? No Paraná de uma forma, Rio Grande do Sul outra. Então, a gente tem esse processo mesmo bem caso a caso. Eu abri os comentários, pessoal, quem quiser fazer perguntas, manda aí pra gente. A gente está com o pessoal do departamento, os outros membros do departamento aí atentos. Eles vão estar selecionando algumas perguntas, tá? Para a gente poder avançar. Enquanto eles mandam as perguntas, Mari, eu vou aqui avançando, né? A gente falou da gestão da comercial, a gente falou também da financeira, vamos falar da administrativa, né? Eu imagino que a gestão administrativa seja muito similar a uma gestão administrativa de uma clínica multidisciplinar. Queria que você falasse para a gente se existe alguma particularidade ou nessa complexidade por ser um serviço de neuromodulação, ou seja, por ter integrado um serviço de neuromodulação, né, nessa gestão administrativa. Aumenta um pouco essa complexidade por causa do serviço? Aumenta. Sim. Então, eu vou falar assim, um pouco só da questão da prática e do dia a dia aqui. O que acontece? Como tem a questão da multidisciplinariedade, a gente estabeleceu um formato. Existe um programa específico, né, que a gente tem aqui na clínica para controlar. Por exemplo, a gente tem... o setor administrativo tem que estar muito, muito, muito próximo da parte técnica, né? Porque o que a gente solicita, eles precisam acompanhar. É um fluxo muito dinâmico mesmo. Então, como já existia uma forma, por exemplo, de um sistema de montar horário, tem uma pessoa específica que monta os horários, na neuromodulação é tudo diferente, né? Porque a gente sabe que as terapias acontecem a cada 1 hora, então na neuromodulação não é assim que funciona, né? A gente sabe que tem protocolos que são 12, 15, daí 20, 30 minutos, é o tempo que a gente leva para cada paciente para acontecer, tem que associar a terapia. Que ele tem que fazer... Aumenta um pouco, então, né, Mari, essa complexidade. Isso. Aumenta bastante, né? Então, assim, quando são poucos pacientes é de uma forma, quando são muitos, a gente precisa ter um controle maior. Ao mesmo tempo, no sistema, a gente tem alertas que nos dizem assim, a avaliação tem que acontecer tantos dias. Então, a gente já tem algumas coisas determinadas. Na neuromodulação também mudou tudo. Então, a gente teve que Então, eu trabalho muito também individual, caso a caso, para que eles introduzam. Eu imagino a dificuldade quando você pensa nessa complexidade de ter 1000 atendimentos mensais, né, para organizar tudo a parte de agenda, conciliar nesse tudo. Sim. Deve ser realmente bem complicado. Mari, a gente está recebendo aqui algumas perguntas e algumas sobre as operadoras, né? Não ficou muito claro se eles se procuraram ou vocês que procuraram. Eu queria que você abordasse isso.
E também pergunto se os valores negociados com as operadoras são aceitáveis, né? A gente sabe que, infelizmente, quando a gente envolve as operadoras, às vezes o preço fica muito abaixo do que é o ideal, o aceitável. E aí a pergunta são valores aceitáveis? E eles te Sim, procuraram ou então você assim, né? procurou a eles? Não, eles acabaram procurando, porque daí aqui em Curitiba, eu acredito que no processo assim, da reabilitação, da habilitação, da parte mesmo dos pacientes com condições neurológicas, eu sou uma das únicas, a nossa é uma das únicas clínicas que tem esse serviço. Então, eles acabam procurando, nos procurar. E alguns, até a gente fez a tentativa e faz, a gente procura, então eles acabam tendo nosso contato também. Os valores são os praticados e bem parecidos com os valores particulares, né? Porque como a gente já tem um referencial honorário que é estabelecido e a gente pode acrescer o valor por ser especialista, então os valores eles Aceitáveis, são né? bem Ou seja, aceitáveis. claro, eu tenho que Isso. respeitar sempre o nosso referencial, isso é bom que a gente sempre tenha em mente, né? A gente tem referencial para cada procedimento da fisioterapia, a neuromodulação, a gente tem da cinesioterapia, então a gente tem que tomar essa questão de ter esse cuidado, né? Mari, o que você... Eu queria que a gente vai, daqui a pouco está finalizando, e eu vou chamar a nossa outra convidada, mas eu queria que você, antes da gente encerrar, queria que você falasse assim, qual é o maior desafio de ter um serviço de neuromodulação e tanto de desafio de dificuldade, mas também fala do que o que trouxe de positivo integrar a neuromodulação dentro do teu serviço. Os desafios, a gente já comentou que foi a questão de deixar isso bem claro, enfim, só que na sequência a gente começou, os pacientes sentem a evolução, né? Quem acompanha o paciente sente a evolução. Então, todos esses processos que a gente coloca, eles são só para a gente deixar num formato que seja excelente, né? Então, assim, para a gente não, vou usar essa palavra, não queimar a técnica, não fazer de qualquer forma, para as pessoas entenderem que não é só colocar o serviço, a gente precisa dar continuidade, a gente precisa ter isso muito estabelecido, a gente consegue hoje marcadores de melhora do paciente, né? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, um gráfico montado que ele teve de evolução. E, assim, é visível, não só pela questão de a gente conseguir fazer um comparativo do antes e depois, os pacientes melhoram muito e evoluem bem rápido mesmo, como das pessoas que acompanham esses pacientes, né? Eu tenho algumas que estão aqui na live também, da melhora daquilo que falta um pouco para acontecer e você no quinto atendimento acontece, né? Então, assim, é uma alegria mesmo, é uma satisfação de a gente conseguir montar um serviço, né? E eu sempre falo que a gente não... cada um corre a sua corrida, a gente sabe disso, né? Mas esse suporte também que a gente tem dos pesquisadores, das pessoas que sempre estão ensinando e a supervisão, tudo que eu fiz, eu consegui colocar aqui. Tudo que acontece mesmo, que a gente fala na teoria, acontece na prática. Né? E assim, essa aproximação da questão científica com a questão do dia a dia da prática, elas andam juntas. Então, essa é a minha satisfação, de poder contribuir muito mais para esses pacientes. Realmente a gente vê a questão da melhora, da felicidade, da parte das habilidades, das recuperações mesmo desses pacientes. Né? E a gente saber que a gente precisa ser sempre excelente e a gente tem como ser excelente com a neuromodulação. Não, a gente vê isso, né? Claramente no serviço que é oferecido, acho que a gente tem que pensar muito na excelência, qualquer serviço que a gente faça, seja como neuromodulação ou não, né? Sim. E eu acho que ter a neuromodulação agregada, eu sou bem suspeita para falar, todo mundo sabe disso, mas eu sei o quanto isso agrega, né? É mais um recurso, não é o único, mas é mais um recurso, mas que quando muito bem aplicado, a gente sabe que traz os benefícios. Eu estou vendo aqui algumas perguntas com relação à aplicabilidade
E aí eu vou pedir licença a vocês para explicar. A live de hoje é muito voltada para essa questão da gestão, da clínica, do serviço de neuromodulação. A gente vai agora entrar um pouco, falando um pouco da questão da rotina, da assistência, mas eu prometo para vocês, a gente está com o departamento de neuromodulação aí, a gente vai trazer uma live só específica para a gente falar um pouco de aplicação. Eu sei que vocês estão aí querendo saber mais informações, mas a gente tem que selecionar, né, o que exatamente a gente vai abordar na live, e hoje a gente vai estar mais tratando dessa questão mesmo da gestão e da rotina da neuromodulação. Mari, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de compartilhar a sua experiência. Eu vou deixar agora com você, para você fazer algum comentário final, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, e aí depois eu me despeço para chamar a nossa outra convidada. Tá bom. Fica à vontade. Muito obrigada. Não, eu gostaria, assim mesmo, de agradecer a confiança, né? Espero ter contribuído. É Foi tão rápido. rápido, e é rápido, então a gente vai passar Você tem rápido. rapidinho aqui. Eu queria deixar um grande abraço e agradecer principalmente, né, assim, a vocês por confiarem na questão, para a gente falar para tantas pessoas. Isso não Você tem um fácil, modelo de né? gestão Mas, assim, que deu certo, né? O convite se deve nisso, né? Foi um modelo de gestão que tem um serviço de neuromodulação sim. que impressiona, e a gente quis abordar mesmo essa complexidade. Eu agradeço muito. Eu sei que você acaba ajudando a muitos que estão aí começando ou pensando em montar um serviço de neuromodulação, e em nome do departamento e da Abrafim, eu agradeço muito tu estares aqui com a gente. Eu vou me despedir de você E um grande abraço. e vou chamar minha outra convidada para que a gente possa continuar aqui nossa conversa. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos convidar agora para entrar nessa live doutora Adriana Baltar. Oi, Adriana, dá um oi para todo mundo. Olá, boa noite. Por Estão favor, conseguindo me ver, me ouvir? Confirme, por favor, se vocês ouvem e a escuta. Me confirmem, por favor. Então, acredito que sim. Ninguém falou nada, mas eu acredito que eles não estão ouvindo. Está conseguindo me ver? Sim, para mim está tranquilo. Acho que... eu não estou me vendo, mas vocês estão me vendo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou, mais uma vez, gente, eu vou travar um pouco os comentários, vou iniciar a nossa conversa, e quando estiver lá para o finalzinho, eu já abro para vocês mandarem perguntas, tá bom? Então, vou encerrar aqui um pouco nossos comentários. E nesse segundo momento da nossa live, a gente vai sair um pouco da gestão e a gente vai entrar na assistência, né? Quando o paciente já está na clínica, já entrou, já está lá. Então, a gente vai falar de todo esse processo, da rotina da neuromodulação, desde quando o paciente chega ao nosso serviço, né? Então, eu vou conversar com a Adriana Baltar, né, que é fisioterapeuta. Ela é doutora em neurociência pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem uma ampla formação nas técnicas de neuromodulação. Ela hoje vai compartilhar com a gente 10 anos de prática de neuromodulação na fisioterapia neurofuncional. E, Adriana, seja muito bem-vinda. A gente agradece demais você estar aqui compartilhando a tua prática conosco. E pensando no começo, né? Primeira coisa que a gente vê, o paciente chegou, vamos avaliar. E uma pergunta que sempre me faz, eu estou aqui, ó, o que eu recebi de perguntas e sempre me faz, eu estou passando a bola para vocês responderem. Então, existe uma diferença, primeira pergunta, existe uma diferença entre a avaliação para neuromodulação e a avaliação que a gente é acostumado a fazer, né, como fisioterapeutas neurofuncionais, a nossa avaliação cinético-funcional, existe uma diferença? E
E que aspectos, né, você recomenda que nós investigamos assim, durante a avaliação da neuromodulação que possa ajudar ao fisioterapeuta a indicar ou não o tratamento com neuromodulação e se indicar que aspectos devem ser vistos na avaliação que vão ajudar a você a prescrever o protocolo de tratamento. Diz aí para mim qual seria, para a gente, qual seria as tuas recomendações. Certo. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui para compartilhar, né? Mari já compartilhou toda a experiência dela e como a Kátia falou, vou abordar um pouquinho da minha experiência prática, não tenho experiência de gestão, vamos entrar agora um pouquinho mais na parte prática. Em relação especificamente à avaliação, eu acho que o primeiro aspecto, quando a gente pensa em avaliar para a neuromodulação, é a gente checar as contraindicações. Então, o primeiro aspecto que eu traria aqui do que é importante a gente verificar é verificar se aquele paciente ele tem alguma contraindicação para receber TDCS ou para receber a TDCS. Em relação a essa diferença que você comentou, Kátia, da avaliação cinético-funcional tradicional, convencional, para uma avaliação da neuromodulação, eu acho que a grande diferença é a gente conseguir pegar aquela avaliação cinético-funcional que o paciente ele apresenta alguma disfunção, então ele vai ter uma fraqueza muscular, um déficit de equilíbrio, espasticidade, e fazer a correlação com os sistemas corticais. Porque a gente tem que pensar que quando a gente vai estimular, a gente vai estar estimulando alguma região cerebral. Então, a gente tem que conseguir fazer esse link. E a gente nem sempre faz esse link numa avaliação tradicional. Seria uma avaliação tradicional. Claro, depois vai ter que realmente fazer essa relação. Mas na hora da avaliação, é uma avaliação da cinético-funcional convencional. Não tem, fora isso que você falou de ver a questão das contraindicações, mas não teria uma diferença muito drástica, vamos dizer assim, não é algo muito diferente. Não é algo muito diferente. A grande diferença é conseguir associar essa disfunção que a gente vê na avaliação cinético-funcional com a região cortical que a gente vai ver se está com alguma alteração. E a gente pode lançar mão também na avaliação do auxílio dos exames complementares, né? A gente tem cada vez mais trazido isso para a nossa prática, de tentar solicitar exames complementares para verificar aquele tamanho de lesão, aquela extensão de lesão, se o paciente tem preservação do trato córtico-espinhal, porque a gente pode, na avaliação, verificar um paciente pós-AVE, por exemplo, que ele tem um déficit no membro superior e a gente pode querer estimular aquele hemisfério lesionado daquele paciente. Só que talvez aquela área de lesão seja muito grande e a gente esteja jogando ali a estimulação numa região que não tem mais tecido preservado. Então, a gente pode lançar mão dos exames complementares para verificar essa extensão de lesão, tamanho de lesão, ou com a própria TMS também verificar a integridade do trato córtico-espinhal. Então, acho que seriam aí esses três pilares: verificar as contraindicações, correlacionar a avaliação cinético-funcional com os sistemas corticais e também utilizar os exames complementares para a gente conseguir ser mais preciso quando a gente for estabelecer um protocolo. E eu acho que juntando essas três coisas, a gente fecha estabelecendo um objetivo terapêutico para o paciente. Porque a gente tem que delimitar muito bem aquele paciente com neuromodulação por qual razão. O que é que ele busca melhorar com a neuromodulação? Como o Mari falou, a gente pode atuar em diferentes caminhos, né? Às vezes o paciente pode ter diferentes demandas para a neuromodulação. Então a gente tem que saber qual é a queixa principal daquele paciente e qual vai ser o objetivo terapêutico com a neuromodulação. Eu acho que é bem assim, eu acho que pontuando, a gente trata a neuromodulação, usa a neuromodulação para um objetivo terapêutico, né? Isso. E acho que talvez a diferença mais crítica seja nessa. Quando a gente avalia o nosso paciente pensando na neurofuncional, a gente olha de uma forma mais global. Claro que na neuromodulação a gente faz isso também, mas quando a gente vai pensar em reabilitar, com o tratamento com neuromodulação, a gente meio que escolhe um objetivo terapêutico para atacar da primeira vez. A gente pode até abordar outros, mas diferente do que acho que da prática da fisioterapia neurofuncional, que a gente acaba abordando vários objetivos, mas a neuromodulação acho que escolhe um ponto. A gente tem que direcionar, a gente até pode ter diferentes objetivos, mas a gente tem que elencar, né? Qual é a prioridade? Então, primeiro eu vou estabelecer um protocolo para esse objetivo, para essa disfunção. E depois pode-se fazer um outro ciclo, um outro protocolo para um outro objetivo. Mas tem que priorizar, para a gente conseguir casar muito bem a nossa reabilitação tradicional, né, a nossa terapia, com o alvo cortical que a gente vai estar estimulando. Então, tem que direcionar e estabelecer. Puxando um pouco isso que você falou, falar em redes neurais
e em estruturas cerebrais. E associar isso, ou relacionar isso com uma disfunção do sistema sensorial e motor, não é algo que é muito da nossa prática como fisioterapeutas neurofuncionais, né? Essa relação de área e de rede com a disfunção não é algo que é muito claro. E eu acredito que essa seja a maior dificuldade de um fisioterapeuta que está trabalhando com neuromodulação, é fazer essa associação para prescrever. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que seja a dúvida de muita gente: como se prescreve um tratamento de neuromodulação para um paciente com disfunção neurológica? Eu escuto isso o tempo todo, né? E aí eu queria, Adriana, que você trouxesse a sua experiência, da sua prática. Como você prescreve? Fala aí um pouquinho como é que se dá essa prescrição de protocolo. Certo, esse grande segredo, né? Essa grande dúvida Esse grande segredo de todo mundo. Eu acho que todos. O primeiro ponto é realmente definir o objetivo terapêutico e deixar isso muito bem alinhado entre a equipe que vai acompanhar o paciente e a família. Então, a gente tem que estabelecer muito bem, porque às vezes a gente, quando profissional, pensa em um objetivo terapêutico, mas o paciente ele traz uma outra demanda, então a gente tem que alinhar e estabelecer qual vai ser esse objetivo. Sabendo qual vai ser esse objetivo que a gente quer tratar, então eu vou tratar a disfunção, espasticidade ou déficit de equilíbrio, a gente tem que conhecer a fisiopatologia daquela situação, né? Então conhecer aquela doença, como ela vai se apresentar, como se estão essas redes neurais, como se estão esses lobos, como está a atividade cortical, para a gente daí começar a pensar em prescrever o protocolo. Então, acho que primeiro, estabelecendo o objetivo terapêutico e fazendo essa relação da disfunção com as redes neurais, a gente vai buscar o protocolo com base na evidência e fazendo raciocínio clínico com base nessa fisiopatologia. Então, a gente tem que ter isso muito claro para a gente conseguir buscar, né? Eu acho que é uma máxima que eu ouvi de muitas pessoas já, que assim, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, se eu não sei para que eu vou tratar o paciente, qual é o meu objetivo, eu vou me perder quando eu for buscar a evidência, né? A gente teve recentemente um caso de um paciente que não era especificamente déficits motores, mas um paciente jovem que teve uma parada bem longa e ele tinha várias necessidades com neuromodulação. A própria família tinha várias demandas. E para buscar o protocolo, a gente foi e voltou. A gente iniciou, porque como não tinha um diagnóstico fechado, e era um paciente que tinha muitas demandas, a gente não sabia nem especificamente como procurar aquela evidência. Então, a gente procurou, depois a gente achou várias coisas, discutiu novamente com a equipe, para depois fechar o protocolo. Então, a gente tem que saber muito bem qual é o nosso objetivo e entender muito bem aquela fisiopatologia da doença, e daí a gente vai buscar a melhor evidência para aquela disfunção. Porque se a gente for buscar para AVC, por exemplo, existe uma gama de evidência muito grande. Então, a gente pode encontrar diferentes protocolos, com diferentes números de sessões, diferentes frequências, e que se a gente não souber qual é o nosso objetivo terapêutico, a gente pode selecionar o protocolo erradamente, né? Erroneamente. Eu vou abrir agora os comentários, se vocês quiserem fazer perguntas, mas só para a gente sumarizar o que você está apontando é evidência, mas associada com raciocínio clínico, baseado um pouco de fisiologia e fisiopatologia, né? Eu acho que o segredo é esse, é você identificar um objetivo terapêutico, associar qual é as redes neurais que estão alteradas e estruturas, e a partir daí você buscar na literatura qual o melhor protocolo para estimular aquela área, para você atingir aquele objetivo terapêutico. Então, acho que o grande segredo é esse, né? É isso. Desafiador, mas é isso. Eu vou deixar aqui aberto para vocês podem mandar aí mensagem para a gente, o pessoal está selecionando aqui para me enviar. Enquanto isso, outra pergunta que também é sempre muito feita, né? Como a gente pode monitorar, como nós fisioterapeutas monitoramos o efeito? Então, a gente já foi lá, avaliou, a gente já prescreveu, o paciente já começou o tratamento. Como é que a gente monitora a evolução do efeito da neuromodulação e nos ajuda a tomada de decisão de vamos continuar, vamos mudar protocolo, ou vamos interromper o tratamento, seja por uma alta terapêutica, a gente atingiu o nosso objetivo terapêutico, aquele paciente não precisa mais da neuromodulação, ou se não, vamos suspender porque está tendo uma contraindicação, não tá trazendo benefício para o paciente. Diz aí para a gente qual a tua experiência e como você faz esse monitoramento e toma essas decisões.
Essa eu acho que é uma parte também que é muito chave nesse processo de neuromodulação, que é a gente avaliar esse paciente e ter um parâmetro para acompanhar essa evolução, né? Então, como o Mari até comentou, ela faz um gráfico, existe um acompanhamento e a gente pode fazer isso de diferentes formas. Na minha prática, a gente usa mais ou menos dois caminhos. Ou através de escalas mesmo, que a gente pode ter como parâmetros. Então, escala de Ashworth para ver espasticidade, ou fazer um TUG no início da semana e no final da semana, em que a gente consiga ter, de fato, valores, medidas quantitativas, ou também avaliações qualitativas, em que a gente pode fazer uma tarefa funcional no início e no final da semana, então, de fato, ter algum parâmetro. Como a gente tem numa reabilitação tradicional, que é importante a gente ter alguma forma de ver se esse paciente está evoluindo. Mas também tem outras formas de acompanhar. O feedback do paciente ele é muito importante, né? Então, assim, tem paciente que faz um caderninho, porque eu peço para anotar todos os mínimos detalhes da rotina dele. Então, esse feedback é muito importante. O feedback da família. E na minha prática, muitas vezes, eu sou o profissional que vou aplicar a neuromodulação e eu atendo junto com outros profissionais, colegas que já atendiam o paciente. Então, também é importante a gente ter esse casamento de conversar com esses profissionais, que muitas vezes conhecem um paciente melhor que eu, porque já acompanham o paciente há um tempo. Então, eu peço para esse profissional fazer uma avaliação antes da neuromodulação. Eu peço para aquele profissional me dar um feedback de como está sendo, porque muitas vezes eu vou conhecer o paciente na hora que eu vou aplicar a neuromodulação. E aquele profissional, ele já conhece. E aí a gente vai usando esses parâmetros para determinar se a gente segue, se a gente interrompe ou não, né? A gente teve, por exemplo, um paciente de AVC que estava sendo acompanhado há um ano por uma equipe de físio, e quando ele veio para a gente, a grande queixa dele era déficit de membro superior, função motora de membro superior. E a gente estabeleceu um protocolo para aquele objetivo, porque era o que ele queria. Só que o paciente não estava tendo grandes evoluções. A gente estava acompanhando por escalas, o próprio profissional que acompanhava ele dava o feedback. E a gente percebeu que esse paciente não estava evoluindo porque ele precisava antes ter mais estabilidade, mais controle postural. Então, o que a gente fez? A gente mudou o protocolo. Ou seja, a gente usou aquela avaliação do membro superior que a gente fazia com aquele paciente para ver que não estava evoluindo muito. E a gente mudou o protocolo para trabalhar primeiro o controle postural, o equilíbrio, e depois a gente voltou para a função do membro superior. Então, essa avaliação nos dá esse feedback de vamos seguir um protocolo? Não está dando resultado, vamos mudar. Em geral, na prática, a gente permanece a primeira semana aí com um protocolo, e quando passa o final de semana, na outra semana, a gente vê como é que esse paciente ele continua. Se ele continua tendo ganhos, se ele teve alguma perda, se ele estacionou, para daí saber como a gente vai seguir. Também já tivemos pacientes que precisaram interromper o tratamento por ter contraindicações, né? Então, isso já aconteceu também na minha prática. O paciente estava fazendo o protocolo, estava em manutenção, e no espaçamento das sessões, o paciente ele teve um segundo AVC, teve crises convulsivas, e aí a gente interrompeu o tratamento, porque o paciente passou a ter uma contraindicação que antes ele não tinha. Mas essa monitorização é uma parte muito importante, porque se a gente não conseguir acompanhar a evolução, a gente perde e vai fazer um monte de sessões sem saber se está no caminho certo ou não. Adriana, está tendo algumas perguntas assim, onde vocês buscam os protocolos? Se pode mudar ou passar de um equipamento para outro no mesmo tratamento, né? E eu acho que tem umas dúvidas aqui com relação, por exemplo, se você tem um tratamento que não está dando certo, se você tem condições de mudar, né? Um tratamento que dá certo para muita gente, para aquele paciente específico não está dando. Traz aí brevemente como é que você atende nesses casos. A gente busca realmente nas evidências, então eu busco na PubMed, que é a base de dados que a gente mais encontra. Sendo bem sincera, assim, atualmente, pela prática que eu já tenho há muito tempo, muitas vezes já tenho os protocolos mais na cabeça, mas no início, de fato, a gente tem que estudar bastante, ler bastante, e aí a gente vai realmente nos artigos científicos, nos guidelines, nas meta-análises, para identificar qual é o melhor protocolo, qual o estudo que apresenta o melhor tamanho de efeito. Então, o protocolo eu busco, de fato, nas evidências. Em relação a essa questão de modificar, sim, já tive pacientes que modificaram, começaram com uma técnica, com ATMS, não estavam respondendo tão bem, ou a gente queria estimular uma outra área com a ATMS é mais desconfortável, então a gente mudou para TDCS.
Não é a minha prática maior, mas acontece. E assim, não vejo problema de mudar a técnica que a gente vê que é necessária para o paciente. Então, já tive essa situação, de o paciente começar com uma técnica e mudar para outra. E a terceira, eu acho que a duas... Acho que a pergunta foi mais com relação à máquina. Eu acho que a gente na tá, não pesquisa, era quando da está pensando na técnica. pesquisa, eu acho que a gente não é recomendado que a gente mude, mas Isso na que eu questão estava falando da técnica. terapêutica, na questão Dentro da do clínica não tem tratamento, problema a gente alterar, né? isso. Adriana, acho que eu não vou conseguir falar de todas as perguntas, mas a gente tem um outro momento que é interessante a gente falar, é da questão da rotina mesmo, do dia a dia. E, para finalizar, eu queria que você me falasse que aspectos a gente deve ter cuidado na sessão, né? Hoje a sessão, no dia a dia, quais são os aspectos que você chama a atenção para essa rotina da neuromodulação, pensando na sessão? Fala aí um pouco para a gente. Certo. Na sessão, eu divido em geral em 2 momentos. A primeira sessão e o restante das sessões. A primeira sessão é extremamente importante, porque é o primeiro contato do paciente com a técnica, né? Então, muitos pacientes ainda chegam receosos, não conhecem, não sabem o que é que eles vão sentir. Então, a primeira sessão ela é muito importante da gente explicar ao paciente o procedimento, de alinhar a expectativa com o paciente, né? Tem paciente que acha que a gente vai ligar uma chavinha e vai reverter uma lesão, e ele vai ficar bom. Então, a gente tem que alinhar e mostrar o que é que a gente vai fazer, né? E também dar para ele a parcela de responsabilidade dele nesse processo de recuperação. E dar várias orientações, né? Muitos pacientes acham que vai ter que receber estimulação e tem que ir para casa, dormir, não pode fazer mais nada no dia, não pode dirigir. Então, explicar que pode se manter a rotina, explicar que é importante que o paciente ele tenha uma rotina de sono adequada, né? Que ele evite vir para a sessão com privação de sono, porque isso aumenta a chance de alguns efeitos adversos. Orientar o paciente que não altere medicação durante o protocolo sem a orientação do médico. Tem alguns pacientes de dor, por exemplo, começa a melhorar e tira a medicação, sem conversar com o médico, que aquilo pode dar um efeito rebote depois. Então, orientar que eles não façam isso sem conversar com o médico, né? Não tirem medicação. E durante as sessões, assim, eu sou até repetitiva com meus pacientes, porque todo dia eu faço as mesmas perguntas. Como ele dormiu no dia anterior, quais foram as medicações que ele tomou, se foram as medicações habituais, ou se teve alguma medicação diferente, se teve uma diferente, qual foi a razão para essa outra medicação. E como foi? Eu peço para o paciente me contar da hora que ele saiu comigo da segunda até ele me encontrar de novo na terça. Então, ele tem que me relatar as 24 horas. E realmente tem paciente que anota no caderninho e chega para mim com um e caderninho. Esses detalhes fazem muita diferença, né? Exato. São nessas pequenas, porque a gente não vai ver uma magnitude, um efeito muito expressivo numa primeira sessão, na segunda sessão, mas esses detalhes, né, que eles anotam... Desse acompanhamento diário, às vezes tem um detalhezinho que passa para eles, mas que para a gente é importante. E eu sempre digo isso também no primeiro dia. Tudo para mim é importante. Pode ser besteira, pode ser irrisório para o senhor, para a senhora, mas para mim vai ser importante. Então eu peço realmente para me relatar todos os mínimos detalhes. E uma questão também importante... Pode falar. Só eu ia falar na primeira sessão também da gente marcar a área, né? Então, assim, na primeira sessão, quando a gente vai determinar se o DCS, a gente vai marcar pelo das 20, a TMS, a gente for marcar a toquinha. Então, eu também tiro as medidas, eu anoto as referências, nasoinha, trago a trago, porque aquilo vai servir para a gente nas próximas sessões. Ter cuidado com essa marcação, ter cuidado de se manter ao lado do paciente para verificar posicionamento. Se o paciente estiver lá fazendo um exercício, às vezes o eletrodo pode sair do lugar. Então, a gente também tem que estar muito atento a isso durante a estimulação, porque a gente tem um alvo terapêutico, um alvo cortical. E se a gente modificar ali a posição da bobina ou o eletrodo sair do lugar, a gente pode estimular uma região que não seja do nosso interesse. Adriana, estão perguntando aqui quantas aplicações podem ser feitas por paciente. Quantas aplicações? Essa é uma pergunta... Do milhão. Essa é uma pergunta difícil. Eu vou falar da minha prática, né, do que eu já fiz. Não vou saber dizer em números, eu vou falar em ciclos, assim, eu já tive pacientes que fizeram mais ou até 3 ciclos. Então, a gente faz um ciclo com um objetivo, como esse paciente que eu comentei. Fez um ciclo com objetivo em equilíbrio, então ele fez um ciclo de indução, depois ele entrou em manutenção, depois ele fez um outro ciclo para a função motora de membro superior com o protocolo do DCS, depois ele fez um terceiro ciclo com o protocolo do TNS.
Então, não sei dizer em números exatos a quantidade de sessões, mas já fez 3 ciclos de neuromodulação, dando um intervalo aí entre um ciclo e outro. Eu acho que essa questão do número, ele é muito relativo, né? Acho que a gente não pode dizer, até porque não tem estudos falando em Isso. números. A gente sabe que a gente não tem relato de que faça mal, né? Mas também a gente está falando de uma técnica passiva. Botou na cabeça, ninguém quer ficar o resto da vida Isso, recebendo estimulando. aquela estimulação. Então, o ideal é sempre que a gente pondere, né, estabeleça. Tem um momento que a gente não nota mais um avanço tão expressivo. Então, esse é um momento de repensar se não está na hora de desmamar, tirar a neuromodulação. Esse é o momento da gente pensar se talvez não seja o objetivo de trocar o protocolo, de ir para outro objetivo terapêutico. Então, acho que tudo não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita de bolo, é tudo muito Isso. ponderado, individualizado. A gente está entrando nos nossos minutos finais. Eu sei, gente, tem muitas perguntas com relação ao protocolo, o tempo ficou curto, eu nunca vi uma hora para passar tão rápido. Né? Mas, Adriana, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho também do monitoramento, que é muito importante, da questão dos efeitos adversos, né? Vocês controlam isso no dia a dia, nas sessões? Como é que funciona rapidamente para a gente encerrar? Sim, bem importante essa lembrança. A gente controla, sim, tanto durante o protocolo, né? A gente fica atento durante o protocolo, como após o protocolo. Então, de perguntar ao paciente se ele sentiu alguma coisa, nessas 24 horas pós-estimulação também, se ele sentiu alguma coisa. Isso também fica registrado na evolução do paciente. Se o paciente comentar, eu tive uma dor de cabeça leve quando saí daqui ontem, então no outro dia ele vai me reportar isso e a gente registra assim. E eu sei que está o tempo curtinho, mas uma questão também importante que a gente sempre tem que pensar é como a gente vai associar, né? Então, quando eu falei lá de prescrição, eu falo de prescrição de neuromodulação, mas a gente também tem que pensar que a gente vai prescrever neuromodulação para associar com uma outra abordagem, sempre pensando em potencializar alguma ferramenta. Então, a gente também trabalha, como a Mari comentou aí, junto com outras terapias, com outras abordagens, associando essas técnicas, né? As técnicas com outras terapias. E assim, eu acredito que isso é muito importante a gente ressaltar, né, gente? A neuromodulação, ela agrega. Ela agrega, Isso. Mas eu costumo dizer que ela é muito boa para profissional que é muito bom, né? Então, se eu tenho um terapeuta muito bom, a neuromodulação vai somar e vai ajudar muito. Mas também se o terapeuta não é muito bom, não tem milagre, né? A gente vai sempre potencializar. Adriana, eu vou me despedindo de você, mas eu queria que você deixa um espaço para você fazer um comentário final, uma mensagem para os ouvintes. O que é que você tem aqui para dizer? E eu já finalizo agradecendo bastante a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar compartilhando esses 10 anos de experiência na fisioterapia neurofuncional com neuromodulação. Eu agradeço mais uma vez, é um prazer e uma honra estar aqui. A mensagem que eu deixo assim é muito semelhante à mensagem que Mário deixou, que é uma ferramenta muito boa, que a gente consegue ver muitos resultados, mas que a gente saiba que cada caso é um caso. A neuromodulação não é uma receita de bolo, não é um protocolo que a professora Kátia vai dar no curso que ela vai dizer. Então, a gente, de fato, precisa estudar. Cada paciente é um paciente. Eu acho que isso é muito importante a gente saber, né? E não achar que um protocolo serve para todo mundo. Então, cada vez mais eu vejo isso no meu dia a dia. A gente pensa, esse protocolo serve para qualquer paciente. A gente até brinca, tem uma área que pode estimular, que vai funcionar. Mas não é assim. A gente aplica em um paciente que dá muito certo, aplica no outro que não dá tão certo. Então, eu acho que cada caso é um caso. A gente está aí no caminho da ciência de cada vez mais individualizar os protocolos, personalizar. Então, acho que é saber usar a ferramenta. É saber que a gente tem uma ferramenta muito boa na nossa mão, mas se a gente não souber utilizar, a gente pode não ter o efeito bom para o nosso paciente. Então, eu agradeço imensamente e vai encerrar, né? Vamos encerrar. Gente, acompanha a gente nas redes sociais, do Departamento de Neuromodulação. Agradeço muito. O Laboratório de Neurociência Aplicada na UFPE também, aí coordenado pela professora Kátia, olana.ufpe, para quem quiser. Gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Compartilhe depois aqui a nossa live. Vamos ter outros momentos, a gente vai aprofundar cada vez mais a neuromodulação na fisioterapia neurofuncional. Muito obrigada mesmo pela atenção de todos. Obrigada, por estar aqui conosco. Um abraço. Tchau. Tchau.